Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Calma, não se preocupe, seu monitor não está com defeito, tá? Aqui, ó, está colorido, tá vendo? Eu que deixei minha imagem preto e branco mesmo. Bom, eu estou aqui, né, aberto, né, aqui, né, em um vídeo, né, que eu fiz, escrito: o arrebatamento não será em um abrir e fechar de olhos. Bom, estou explicando aqui, e teve um, creio eu, judeu, que escreveu uma coisa bem interessante, né, que eu quero ler aqui. Shalom, irmão. Vejo que estamos buscando, né, a adoração ao Altíssimo. Porém, existem alguns equívocos na Bíblia de Almeida e algumas distorções depois do concílio de Nicéia com Constantino. Aconselho você a estudar mais a cultura judaica. Gostaria que você pudesse assistir, né, ao vídeo que está no link abaixo. Todavia, respeito sua opinião, mas é sempre bom aplicarmos o conhecimento vindo de sua fonte original. Bom, ele postou aqui um link. A minha resposta foi a seguinte: eu quero justamente esse vídeo com base nessa minha resposta. Eu respondi para ele, eu não sei se é ele ou se é ela, que o título do canal é só Brasil Sem Justiça. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amado, o amado já deve ter conhecimento de que existe no Brasil um movimento de judeus, no Brasil, que é fazendo, né, como no tempo da igreja primitiva, prosélitos. Em nome de Yehoshua, e o nome de Yehoshua, né, tem mais espalhado do que ajuntado para Cristo no Brasil. Admito que ter conhecimento dos costumes judaicos ajudam a entender vários pontos, não somente no Antigo Testamento, né, mas também no Novo Testamento. Porém, eu não necessito conhecê-los para entender o essencial. Que essencial? Que somente em Jesus Cristo, pela fé, é que alcançamos a salvação da nossa alma. O resto é interessante, mas não mais importante. Mas você me deu um bom motivo aí para fazer um vídeo, né? É o que eu estou fazendo aqui neste momento. Bom, vamos lá. Gente, meus irmãos, existe realmente, todos nós sabemos, né, um grande movimento de judeus, né, proselitista, vou chamar assim, né, porque eles estão adentrando dentro das igrejas. Tá? Não conheço, tá, esse judeu que entrou em contato comigo, não sei da intenção do coração dele nem de ninguém, só Deus sabe a intenção de cada um. Porém, pelas ações, pelos frutos, né, dá-nos uma ideia da intenção daquele que está praticando aquela ação, né, que podemos também chamar de os frutos, né, ou fruto, em queira fazer, falando singular aí. Então há um movimento no Brasil muito grande de judeus, como no tempo da igreja primitiva, buscando fazer prosélitos, não para Cristo, mas para a cultura e os costumes judaicos. Repito que eu não sei qual é a intenção do judeu que falou comigo, não estou julgando ele, mas já que ele tocou nesse assunto, isso eu acho muito importante. Então eu lanço aqui esse alerta. Cuidado com os movimentos judaicos no nosso Brasil. Judaico, não é judaico messiânico, cuidado. Gente, infelizmente não todos, também eu não conheço quem não seja, mas óbvio eu não vou dizer que não existe, isso é um absurdo. Os judeus são muito orgulhosos, né? São muito orgulhosos. Está escrito na Bíblia, lá em João, Jesus, que era judeu, nascido de uma judia, né? O pai, disse assim, não foi biológico, mas o pai, né, aquele que ele chamou de pai terreno, né, era judeu,
E diz a Bíblia que ele, nascido de judeu, veio para os judeus, para os seus. E os judeus, o rejeitaram. E nós já sabemos qual foi o resultado disso. Jesus foi crucificado pelos romanos. Eu acho muito interessante essa maneira como Jesus, como Deus, né, fez essa obra. Olha que interessante. Ele foi crucificado pelas mãos dos gentios, olha só, a pedido dos judeus, dos servos de Deus, do povo, da menina dos olhos de Deus. Olha que interessante isso. Tem aí um simbolismo muito interessante neste ato da crucificação de Cristo, né? A pedido dos judeus, Jesus foi crucificado pelas mãos dos gentios. Quer dizer, então, ou seja, todos são culpados. Todos foram culpados. Não somente os que mandaram, foram os judeus, não só, e os que crucificaram. Apesar de haver um evento, né, que claro, que Pilatos, né, não fala pelos gentios, mas ele tentou livrar Jesus. Falando popularmente, tentou livrar a cara de Jesus. Mas os judeus, instigados pelos sacerdotes, gritaram o quê? Não! Crucificam, crucificam, crucificam. Mas isso não... Eu entendo que não justifica, tá? Mas em peso, né, eu entendo que o que os judeus fizeram foi mais grave do que os gentios. Porque os gentios o fizeram por ignorância, né, por não saberem. Né? Talvez até o fizessem sabendo, mas no caso ali não tem como, eles não sabiam. Né? Não entendiam. Mas já os judeus sabiam, mas rejeitaram e não creram. Mas no final das contas, apesar de ser mais grave o que eles fizeram e menos grave o que os gentios fizeram, de qualquer forma, em termos de gravidade está assim, né, mais forte. Mas em termos de pecado, está no mesmo nível. No mesmo nível. Né? Uma pessoa, nós entendemos pela palavra de Deus que uma pessoa pode entrar no inferno por simplesmente viver a sua vida inteira, né, e querendo viver nessa vida por causa de mentiras pequenininhas, enquanto o outro que matou ou estrupou, mas que no final... Eu estou até aproveitando um comentário que um outro colega fez aqui do canal acho que é Chacal, acho que é isso que é. Então ele fez... Então, aquele assassino, se ele se arrependeu, se ele estrupador se arrependeu, ele alcança a salvação da sua alma. E aquele que estava com a mentirinha de nada, gente. Aquele homem mentia para vender bala. Esse cara é um estuprador, um assassino, tem que descer direto para o inferno. Mas ele foi justificado. As mesmas chances que tinha. Era uma coisa simples. O que ele estava fazendo era simples. Era só ele admitir que realmente estava vivendo naquilo, mudar aquela situação e pronto. A mesma chance foi dada para o simples e para o terrível estuprador. Só que o estuprador reconheceu seus erros e creu e alcançou a salvação pela graça, alcançou a graça por meio da fé. E já o outro, que era uma mentirinha de nada, coisa tão simples, era um remedinho de nada que passasse assim, não ia nem doer, nem teve que ir para a prisão, passou a sua vida inteira em liberdade, usufruindo do bom e do melhor dessa vida, né? Igual a todos. O outro não, o outro estava preso, sofreu, foi perseguido. Era um bandido, sim, mas não teve uma vida simples igual esse aqui, não. Não podia andar pela rua, tinha que andar armado. Não estou justificando ele, não. Estou mostrando a dificuldade da vida dele, né? Dificuldade que ele cavou, é verdade. Mas ele aceitou Jesus e se arrependeu. E aí? E já o outro, que estava em liberdade, era uma coisinha à toa. Era passar um... Pronto, meu filho. Mas ele não quis. Bom, esse é o perdão de Deus. Agora vamos voltar aqui. Eu aproveitei esse vídeo daqui, um colega que falou aqui, né? Ele fez um comentário que é muito interessante. E já a questão desse movimento, então eu ligo esse alerta, cuidado com o movimento judaico, messiânico que está crescendo no Brasil. Os judeus são, por natureza, infelizmente, né? Infelizmente, a gente são um pouquinho orgulhosos e alguns arrogantes. Tem um movimento que cresce no Brasil aí, tem um rapaz até que o Evangelista Francisco estava assistindo, alguns que já me conhecem há tempo, né? Que eu tinha um site há 14 anos aí, o Breve Jesus Cristo Voltará.
a me conversando, e o evangelista Francisco estava acompanhando, né? Segundo ele, não, porque eu falei assim, olha, eu não paro para ouvir ninguém, tá? Que não me venha apresentar a palavra de Deus como eu a tenho. Isso que o judeu aqui falou, que ela tem equívocos, né? E lá no Conselho de Nicéia, Constantino, acho que ele está pensando que eu sou cristão católico. A minha Bíblia é evangélica, não tem nada a ver com cristão católico. Não, mas a Bíblia católica veio da tradução lá dos papas, blá 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 blá. Gente, uma coisa eu sei, pode haver equívocos sim, mas não são intencionais, eu vejo assim, né? Não são intencionais e que não comprometem o essencial, a salvação da minha alma. Mas aí entra o cuidado. Aí, por exemplo, eu presumo, né, que o judeu que está aqui falando comigo, ele está, poxa, legal, ele está aí querendo pregar, mas é bom que ele procure mais conhecimento. Gente, de fato, tá? Quando a gente tem um conhecimento mais preciso, eu tenho que dar a mão à palmatória, tá? Um conhecimento mais preciso, fica melhor a gente falar, e às vezes a gente fala do que nós não conhecemos. Porém, aquele que ouve também tem que ter a humildade, o que fala tem que ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo, e o que ouve e que porventura sabe tem que ter a humildade também de entender aquele, ele não sabe, mas ele não está impondo, e essa é a diferença. Eu não estou impondo nada, eu reconheço até onde o meu braço alcança. Eu não sei nada de hebraico, não sei nada de grego, não sei nada de aramaico, não sei nada de latim, e se bobear, vou fazer várias provas aqui, ainda sei muito mal o meu próprio idioma, a língua portuguesa. Claro que muitas dessas questões têm ligação não com o saber, mas com o gravar. Mas seja outra história. Tá? Já vamos entrar num outra, aí vamos filosofar sobre a questão do que é memória, e até tem um vídeo que eu tenho que fazer sobre isso. Tá? Quem nós somos, o que é ser, o que é a nossa alma, o que é ser o ser humano, mas fica para outro vídeo. Então, tomem cuidado com os movimentos judaicos messiânicos no Brasil. Teve um irmão, tá, que entrou no meio deles e eu alertei, e depois deu aquela virada assim, e até passou a ser uma pessoa grosseira, sabe, não só arrogante, mas grosseira que maltrata aqueles que antes ele chamava de irmão. Então tomem muito cuidado. Eu digo a vocês o seguinte: não vejam. Agora, quando você está passando, eu digo para você assim, quando você está passeando pela internet, tá, você acha um vídeo interessante, você pode ver, é um vídeo judeu, mas quando eu não faço isso. É como se eu tivesse abrindo a minha mente, dando permissão para aquele que fala entrar na minha mente, sabe? Fazer a minha cabeça. Bom, por que essa minha preocupação? Existem dois entendimentos sobre a salvação. Uns que acreditam que uma vez salvo para sempre. Eu não creio nesse entendimento. Eu creio que a salvação é para aqueles que permanecem. É a permanência. Então eu sou salvo pela permanência, eu sou salvo por Cristo. Pela permanência e andar nos caminhos de Cristo. Se eu me desvio dele, é assim que eu me entendo. Né? Como eu já disse, a salvação se perde? Não, se abandona. Quando fala se perde é nisso. Teve até aqui o canal, acho que é Chacal, né? Ele falou assim, olha, tem a figura de linguagem. Sim, ele fala, o pé da mesa não tem pé, mas nós sabemos a que pé está se referindo à mesa. Não é que a mesa tem um pé, né, igual a gente, sabemos disso. E sim, tem figura de linguagem, sim. Então, devemos tomar muito cuidado com esse movimento, que é o mesmo movimento. Tá? Tem vários movimentos judaicos messiânicos no Brasil. Alguns até bem intencionados. O que eu gostaria de falar tem um tal do Marcos, alguma coisa, que fala, olha, vocês estão fazendo errado. Vocês estão... e esse Marcos, pelo menos os vídeos que eu vi, ele não é soberbo, não, ele é realmente... não é arrogante, não. Também tem um pouco de arrogância, mas... caramba, eu falei o nome no início e esqueci. Sabe? Ele é... Caramba,
vaidosos não, meu Deus, presunçosos não, tem uma palavra aí que eu vou lembrar depois. Sabe? É como se, não, o evangelho tem que ser pregado por nós judeus. Porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Então, eram os judeus que deveriam evangelizar o mundo. Até era. Esse era o plano de Jesus. Mas eles fizeram o quê? Mataram os profetas, mataram os discípulos, instigaram os gentios contra os discípulos. Depois, por sua vez, os próprios gentios em si também mataram. Perfeito. Então, já naquele tempo, havia um movimento de judeus que buscavam introduzir ou fazer prosélito de dentro da igreja, introduzindo seus costumes judaicos dentro da igreja. E Paulo os repreendeu. A Bíblia fala lá em Apocalipse sobre aqueles que se dizem ser judeus, mas não são sinagoga de Satanás. Então existe esse movimento no nosso país, no nosso Brasil. Existe um movimento realmente judeu messiânico. Eu entendo, eu falaria para esse judeu que eu estou falando aqui, não esse daqui, o Marcos que está por aí, acho que é Marcos alguma coisa, não tenho certeza não. Assim, olha, vá pregar o evangelho para os judeus. Deixe de se intrometer nas igrejas evangélicas. E se você quer realmente ajudar, eu acho realmente muito importante entendermos, porque existem muitas coisas que a gente não compreende, não é porque estão traduzidas erradas não, porque não fazem sentido para nós que se trata realmente da cultura judaica. Para nós a questão do sábado, com exceção dos adventistas, guardadores do sábado, que creem que sem isso sábado está todo mundo perdido, com exceção deles, para a gente o sábado é um dia como qualquer outro, como hoje é domingo, né? Aí aquela interpretação, gente, vocês realmente acreditam que o Deus que enviou seu filho, deu sua cruz, salvar as pessoas, se você se arrepende, olha, agora você vai descer para o inferno porque você não guardou o dia certo? Tenha paciência, gente. Tenha paciência, gente. Pior que tem um grupo de pessoas assim no evangelho, e assim que também tem um grupo de judeus no Brasil que estão tentando fazer a cabeça. E um grupo de judeu realmente messiânico, mas que eu entendo assim, eles não estão sabendo, né, ou por falta de, não todos, que eu não conheço todos, é um absurdo dizer que todos assim, mas pelo menos o que eu tenho visto, eles não estão sabendo, eles acabam mostrando realmente assim, um orgulho, são muito orgulhosos, acabam deixando transparecer o orgulho de ser judeu, o orgulho de ser judeu. É vocês que tinham que vir aqui comer na nossa mão. Vocês gentios tinham que vir aqui, porque somente nós temos a verdadeira interpretação das Escrituras. Caramba, gente. Caramba, gente. Parem com isso. Falta muita humildade, gente. Eu levei quase 30 anos. Eu estava falando com a minha esposa, sempre fala que eu tenho quase 30 anos de evangelho. Minha esposa, não. Nós casamos foi em 87, 89. E eu sei mesmo que eu tenho quase 30 anos de casado. Então vamos fazer 28. Eu falei, caramba, Zé, 28? Não, pera aí, fizemos 28 anos, só em 2019 que foram 30, 28 anos. Gente, então, tomem cuidado, tá? Como eu estava dizendo aqui, acaba me perdendo o raciocínio, porque que estes não entram apenas no momento de esclarecer o nosso costume judaico, é assim, 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 é isso, e acabou. Agora vamos sair. Não vamos interferir. Vamos ajudar, vamos somar, mas não vamos interferir. Porque não é o mais importante. Agora, quando alguém desconhecedor dos costumes judaicos introduz por causa disso, né, por ele desconhecer, introduz uma interpretação errada que vai prejudicar a vida espiritual da igreja, que é de Cristo, porque eu repito isso várias vezes, eu tenho que falar isso aqui várias vezes. Toda igreja que ouviu e creu na pregação do Senhor Jesus, seja por quem for que está pregando, o tal faz parte agora da igreja de Cristo. Então, a gente, nossa, tem muito para falar sobre isso, já faz 19 minutos, faz 20 minutos, você nem teve paciência, muitos não têm nem paciência para escutar. Mas o resumo desse vídeo tome cuidado com os movimentos judaicos no Brasil. Existem os movimentos sérios, porém, infelizmente, pelo orgulho de serem judeus, né, acabam, estão ensinando para vocês assim,
A gente lá embaixo e eles aqui assim. Já teve vários movimentos. Teve um movimento em Niterói, muitos não têm conhecimento disso aqui no Brasil. Teve um movimento em Niterói, coisa de 4 ou 5 anos atrás, que eles conseguiram fazer a cabeça dos evangélicos lá, que eles nunca mais iriam dizer que os judeus mataram Jesus. Quem matou os judeus? Jesus? Ah não, foram os romanos. A pedido de quem? Quem foi que disse, caia sobre nós, os nossos filhos, o seu sangue? Quem foi que disse isso? Foram os romanos? Não foram os romanos. Então, gente, os judeus mataram Jesus. Sim, mandaram matar Jesus. Na nossa lei, o que acontece? O que matou e o que mandou matar se separam de uma tal maneira que os dois cometeram o crime. O que matou é igualmente culpado e criminoso, como o que mandou matar é igualmente culpado e criminoso com aquele que obedeceu o pedido daquele que mandou. É igual. Como eu já disse, há uma... Deixa a palavra muito mal, mágica, tá? Muito mal, né? É palavra até horrível essa palavra, mas há uma mágica, vamos dizer assim, tá? Nessa questão aí da crucificação de Cristo, eu já disse, a pedido dos judeus, daquele para quem Jesus veio, né? Cumprindo-se aquela parábola que ele mandou os profetas, depois ele mandou o próprio filho, e mesmo assim vamos matar o filho e vamos apossar da terra. Então, mas fizeram isso pelas mãos dos gentios. É maravilhoso, se você for meditar na crucificação de Cristo ali, tem tanta coisa para a gente aprender ali, mas o resumo desse vídeo é esse. Cuidado com os movimentos judaicos messiânicos no Brasil. Uns são até bem intencionados, mas não estão sabendo. Se existem os que estão sabendo, eu desconheço, tá? Não vou dizer que não existe, não vou generalizar, mas eu sei que existem os que, como está escrito em Apocalipse, se dizem judeus, mas não são falsos judeus, são sinagoga de Satanás, pois estão por onde fazer prosélitos. E existe o movimento dos judeus messiânicos convertidos, mas que não estão sabendo fazer as coisas de maneira certa, que acabam a mais separando. E tem um movimento que está aí, o do Yahushua e o Yahushua ficam brigando pelo nome sagrado do Senhor Jesus. Paro por aqui, falei demais, espero que esse vídeo te seja útil. Em nome do Senhor Jesus, seja você abençoado neste domingo maravilhoso que Deus nos deu. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.